Josué 7:21. Acã, Deus falou com ele assim, que não era, havia uma cidade que já estava totalmente condenada por Deus, ela teve o seu tempo de arrependimento e eles não se arrependeram, então Deus agora vem com um juízo sobre esta cidade, e olha o que acontece com Acã. Deus fala assim, é para matar tudo, é para destruir, não é para trazer nada. Olha o que acontece, Mateus 7, verso 21. Josué 7, verso 21. Josué. Josué 7, 21. Diz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Olha o que acontece aqui com Acã, irmão. Deus falou, não tome nada, está tudo condenado, mas ele vai lá e cobiça. Ele viu algo que satisfez a sua cobiça, ele olhou e falou, não, vou pegar isso para mim. Olha o pecado. Deus deu um mandamento, Deus disse para fazer de uma forma, mas ele cria agora a sua própria lei. Deus falou, mas para mim agora é diferente. Para mim isso aqui vai ser útil, é algo muito precioso. Então ele toma agora, ele o desejou, cobiçou, viu que aquilo tudo era agradável, prazeroso para ele, então ele o toma. Nós sabemos que essas coisas elas não vão ficar escondidas o tempo todo, não vão, durante um tempo elas estão escondidas, mas quando Deus então vai revelar desse pecado, ele vai dizer através do profeta que tinha um tesouro ali, que tinha um despojo escondido, Deus vai revelar, então começa o remorso no coração de Acã. Mas enquanto ele não foi descoberto, estava tudo tranquilo para ele, porque no coração dele, ele estava certo, ele pegou algo, aquilo agradava a ele, tá vendo? É assim que o pecado age. Ele não se importava com o mandamento de Deus, não. Ele estava preocupado com aquilo que ele pensava em satisfazer ali o seu próprio desejo. Aquilo que ele acreditava certo era o que ele estava fazendo. Tipo assim, eu estou muito feliz com isso aqui. Então, cada vez mais, a própria mente dele estava achando que aquilo estava certo mesmo. Não está tendo nenhuma, como se diz, nenhuma condenação para o que ele fez. Então, para ele estava muito bem, estava certo tudo aquilo. É assim que o pecado age na nossa vida. Então, quando Deus fala, aí sim ele vai começar, a ver o que tinha acontecido ali, vai gerar ali um remorso. Mas ainda hoje, gente, com a gente também é desta forma. Muitas vezes a gente gasta muito tempo nosso e muita energia para que a nossa consciência se adapte àquilo que a gente gosta. Ao invés da gente ir para a palavra de Deus, a gente o tempo todo está lá buscando justificativa para os nossos erros, e essa justificativa para os nossos erros faz com que a gente endureça ainda mais o nosso coração. E às vezes é coisas tão pequenas que a gente não percebe, coisas tão pequenas que vão passar. Quer ver um outro exemplo? Olha para Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Não estou falando só de ímpios, estamos falando de crentes também, que tem pecados ocultos que não conseguem ver e que há necessidade de chegar um profeta do Senhor e mostrar. Olha o que aconteceu com Davi. Davi era um rei. Davi passou um tempão, ele pega lá a mulher do seu soldado, ele se prostitui com ela, manda matar ainda o seu marido. Olha o pecado de Davi, ele está vivendo tranquilamente,
ele não consegue perceber o seu erro ali, até que Deus mande o profeta Natan. E o que Deus faz quando ele manda o profeta? Como que o profeta Natan age? Deixa eu achar o texto aqui, 2 Samuel. Deixa eu ver se eu anotei ele aqui. 2 Samuel 12, do 1 ao 14. 2 Samuel 12, do 1 ao 14. Vamos começar lá no... Não, é aqui mesmo, vamos mesmo. Esperar vocês acharem. 2 Samuel 12, do 1 ao 14. Diz assim: o Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhes: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera. Junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Deite a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor, deite a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal o que era perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Até aqui. O que está acontecendo? Olha aqui, prestem atenção. Davi, por muito tempo, ele está cego do seu pecado. Ele não consegue enxergar um homem. Nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. Não estamos falando agora dos fariseus ali, hipócritas e religiosos. Um homem segundo o coração de Deus praticou um crime tão absurdo e não conseguia enxergar o seu pecado. Então Deus envia o profeta e o profeta mostra a ele o pecado de outra pessoa. Ele cita um outro homem, que era ele mesmo. Mas para ele enxergar o seu pecado, primeiro ele teve que ver o pecado na vida do outro. Natan fala com ele de um homem lá, que era muito rico, e chega alguém, esse homem tinha tudo, o outro pobrezinho só tinha um cordeirinho. E é o homem rico lá, por ser dono de tudo, quando chega a visita, em vez dele pegar das coisas dele, vai lá e pega o único cordeirinho que o outro tinha. Davi, ele fica irado, tem que matar esse homem. Como que ele pode tirar a única coisa que o outro tinha? Como pode? E não percebeu que ele tinha feito a mesma coisa, né? Urias era esse ali que só tinha sua esposa, que tinha sua esposa amada. Davi tinha várias, todas as mulheres se ele quisesse. Né? Ele tinha ali tudo, Deus deu tudo na mão dele, ele vai lá e pega a que pertencia a outro. Pega uma que já era casada e ainda mata o homem. Veja como Deus trabalha, né, irmãos? E veja como o pecado funciona. O pecado, ele cega o nosso entendimento. Nós não conseguimos saber e ver como ele está agindo, a menos que realmente a gente comece a entender como ele trabalha. É isso que a gente está fazendo aqui. Como trabalha o pecado? Eu preciso entender. Por isso, gente, quando alguém falar mal de você, não fica assim, não acha ruim não. Às vezes a pessoa está até mentindo a seu respeito, ou falando algo, sabe? Porque tem pessoa mesmo que levanta falso sobre as nossas vidas, tem mesmo. Mas aprenda a estar atento até a isso. A parar e
refletir e falar assim, mas será que tem base isso que a pessoa está falando de mim? Porque eu mesmo não consigo enxergar. A gente mesmo, a gente não consegue ver os nossos erros, a menos que a palavra de Deus se abra, que ela revele para nós os nossos pecados, porque ela o tempo todo ela está confrontando o pecado, ela está mostrando. Então, é isso que a gente precisa tentar. Voltando lá em Lucas, falar mais um pouquinho do pecado aqui em Lucas, na pregação de João Batista, Lucas 3, nós falamos do verso 7, que eram homens ali arrogantes, né, que achavam que poderiam fazer sua própria lei, fugindo ali da lei de Deus, da palavra de Deus, tá? Aí no verso 8, João Batista diz assim para eles: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha o que João Batista está dizendo aqui. Ele está falando, ó, vocês precisam se arrepender. Não pensem porque vocês são do povo de Israel, porque vocês são pessoas religiosas que estão aí fazendo a obra de Deus o tempo todo. Sabe, quando você olha, quando você é uma pessoa que é muito religiosa, você corre muito esse risco aqui. Você fala assim, mas eu faço a obra de Deus, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e se esquece dos mínimos detalhes. Havia muita coisa para esse povo se arrepender, mas eles achavam que estava tudo bem. Ah não, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Abraão, eu sou herdeiro da promessa. Não é assim que eles pensavam? Ele está falando, até dessas pedras aí, se Deus quiser, Deus faz. Outro engano do nosso pecado, cuidado com isso. O pecado nos engana dessa maneira. Ele coloca a obra de Deus, ou até as coisas boas. Muitas vezes a gente vai fazer coisas boas que devemos fazer mesmo. Não estou falando para não fazer, mas você foca nessas coisas boas.